Vou começar a preparação da pele com um tônico facial. Vou passando com algodãozinho em todo o rosto. Na sequência, eu vou aplicar uma bruma. Aí eu vou deixar secar bem a bruma na pele. E aí, na sequência, eu vou fazer a hidratação da pele. Começo aqui pela região central do rosto e vou esticando para as laterais. Desço também aqui para a região do pescoço. Agora com os dedos eu vou utilizar o primer aqui na região onde tem mais poros abertos, que é a região central do rosto, lateral do nariz, topo do nariz, no centro da testa também, uma região que a gente sua mais, então o primer aqui é essencial. Vou começar fazendo a aplicação da base aqui na lateral do rosto. Fazendo acabamento pro pescoço também. Agora com uma esponjinha eu vou dando acabamento em toda a pele. Sempre dando batidinha sem arrastar. Agora eu vou fazer a aplicação do corretivo aqui na região das olheiras. Corretivo para camuflagem, esse que é o do tom da pele. Eu já dou acabamento com a esponjinha também. E agora eu vou, com um corretivo mais claro, aplicar nos pontos de iluminação. Então, aqui na região abaixo dos olhos, parte superior da boca, aqui no centro do queixo. E aí, o acabamento novamente com a esponja. Vou aplicar também um pouquinho aqui abaixo da região onde eu vou fazer o meu contorno. Agora, com um tomzinho para contorno, um tom mais escuro do corretivo, eu vou começar aqui pelo contorno da lateral do nariz. E agora, então, com um tomzinho mais intenso e também mais quente de corretivo, eu vou fazer o contorno aqui das laterais. Um pouquinho aqui na região do queixo e levemente na mandíbula. Agora, o próximo passo é a selagem da pele. Então, eu vou começar aqui com um pozinho fixador, um pozinho para selar isso tudo abaixo dos olhos. Eu vou também para a região aqui do centro, queixo, em cima da boca, aqui no contorno dos lábios todo. Na região que eu iluminei, eu também vou aplicar o pó. E agora, com o pó compacto, eu vou selando todo o restante do rosto e tirando o excesso do pó anterior. Fazer a selagem total de onde foi aplicada a base, então pescoço. Com um tomzinho de contorno mais quente, eu vou intensificar aqui nas laterais somente, para dar um ar mais bronzeado para a pele. E o blush vai ser um tom um pouquinho mais puxado para o pêssego. Eu vou fazer a aplicação do iluminador aqui acima das maçãs. Vou aplicar também aqui em cima da boca, um pouquinho no topo do nariz, o restinho que tá no pincel e no centro da testa. E aí, novamente, eu vou aplicar a bruma fixadora.
Eu vou passar um pozinho opaco aqui no centro do rosto para dar uma leve iluminada, um pó mais claro. Então agora vamos para a correção de sobrancelha. Eu vou começar penteando aqui os pelinhos. E vou fazendo o preenchimento e correção das falhas. E agora eu vou passar uma máscara de sobrancelha aqui nos pelinhos para pentear e dar um efeito mais natural. Agora eu vou fazer aqui o acabamento da sobrancelha, o corte, com um corretivo. Eu vou dar acabamento com uma esponjinha aqui em toda a região da pálpebra. Tomar cuidado principalmente com os cantinhos, aqui o canto externo e o canto interno do olho. E aí o fixador de sombras eu vou aplicar aqui por cima com a esponja mesmo. Vou começar aplicando um tom de marrom na diagonal aqui do olho, vindo aqui da metade mais ou menos, jogando e esfumando essa sombra para fora. E agora a partir aqui do cantinho eu vou jogar para o côncavo essa sombra. Esse marrom aqui no côncavo, ele vem praticamente até o início, só que com menos intensidade. E aí eu sempre concentro mais sombra aqui no canto externo. Agora eu vou seguir o mesmo desenho, só que com tom de sombra mais escura. Vou criando o degradê aqui, nesse mesmo formato alongado, intenso no canto externo e jogado para o côncavo. Aí eu volto um pouquinho com o tom anterior para terminar esse esfumado aqui externo do olho. Tirar todas as marcações, as manchinhas de sombra. Agora eu vou usar um iluminador para iluminar aqui abaixo da sobrancelha. Vou agora com uma sombra preta intensificar um pouquinho a raiz dos cílios. Essa sombra preta ela vai ficar concentrada na raiz, ela não vai sair aqui pra fora. E aí, para um acabamento aqui do meu esfumado, eu vou usar essa sombra laranja e fazer um pouquinho acima, aplicar um pouquinho acima da diagonal. Agora eu vou voltar com a esponjinha pequena, um pouquinho suja de corretivo e só vou aplicar aqui dando umas batidinhas no início da pálpebra para tirar o acúmulo e para deixar mais clarinho. Aí com uma sombrinha bege, bem tom da pele mesmo, só a fim de selar, eu vou fazer a aplicação. Céuzinho mais gordinho para não marcar e não definir, eu quero que fique um efeito bem esfumado. Descar um pouquinho mais do laranjinha aqui e vou dar uma esquentada no tom do côncavo, só levando um pouquinho do pincel sujo. E aí eu vou vir com um pigmento com bastante brilho e vou aplicar aqui na região mais clara do olho. E também vou aplicar um pouquinho abaixo da sobrancelha. Agora eu vou passar um lápis preto dentro e fora da linha d'água. Já vou esfumar esse lápis. Aí com a sombra preta eu vou selar em cima do lápis. E aí no fim do esfumado eu vou passar a sombra laranja, o marrom bem alaranjado, para dar um acabamento. Agora eu vou aplicar a máscara de cílios. Cílios colado. Agora eu vou aplicar um pouquinho do mesmo brilho que eu apliquei em cima, que rente aos cílios inferiores, para dar um acabamento. Já aproveito e aplico um pouquinho mais no cantinho lacrimal e máscara nos cílios inferiores. E agora eu vou fazer a aplicação do batom. Vou finalizar com mais algumas borrifadas da Bruma. Bom, então a maquiagem está finalizada.